Muito bem, pessoal. Vamos falar nesta manhã de domingo, aonde comemoramos o Dia dos Pais, sobre processo. Grave bem esta palavra. Processo. Levante as Bíblias, por favor. Meu Pai querido e meu Pai amado, nós te pedimos a tua direção, porque a tua palavra, ela é a bússola, é ela que nos orienta como temos que caminhar e que maneira devemos caminhar. Pois o Senhor mesmo nos garante ao dizer que o teu Espírito nos guiaria a toda a verdade. Então guia, Senhor, de tal maneira que os que necessitam ser exortados, exorta, consolados, que o Senhor venha consolar, os que necessitam de um fortalecimento, que o Senhor venha fortalecer. Mas fala com a tua igreja. Necessitamos ouvir a tua voz, porque sabemos que a sabedoria humana não resolve nada. Mas precisamos da sabedoria que vem do alto. Necessitamos da mente de Cristo, em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, em Gênesis capítulo 12, uma palavra que inclusive você conhece muito bem, mas eu tenho a plena certeza que Deus vai falar com você que está aqui na igreja, você que está me ouvindo pelas redes sociais. Deus vai falar de uma forma tremenda, extraordinária. Diz assim, no capítulo 12, já a partir do versículo 1, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Observe que Deus, ele fala com Abrão para sair da sua casa, da sua terra, da sua parentela, mas o mais difícil aí é quando Deus fala, vai para o lugar que eu te mostrarei. Em outras palavras, ele sabia que o final do percurso seria a terra prometida, mas ele não sabia a direção. E isso envolve uma coisa chamada problema emocional. Como que uma pessoa fica emocionalmente falando, sabendo que ela tem que sair, mas não sabe que direção ela vai pegar? Aí mostra que Abrão, ele se colocou 100% nas mãos de Deus. Ele creu e confiou na voz de Deus. Um outro detalhe é que Deus diz assim, no versículo 2, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Em outras palavras, você vai ser famoso, Abrão. Inclusive, tão famoso que depois Deus mudou o seu nome de Abrão para Abraão. Mas aí você me diz assim, você me pergunta, mas, ô bispo, não é pecado ser famoso? Ué, se ser famoso é pecado, então Abraão, não só Abraão, como Davi, por exemplo, vivia em pecado. Porque Davi se tornou famoso. Até hoje, se você for em Israel, você percebe nitidamente que o túmulo de Davi é infinitamente mais bonito do que o túmulo de Jesus. Você que já foi na Terra Santa, eu já fui várias vezes. Então Davi tornou-se famoso, Jacó tornou-se famoso, o homem mais rico do Oriente. Por que nós temos que ser famosos? Porque Deus, ele engrandece o seu nome através do ser humano.
Deus não pode ser engrandecido através de uma árvore, de um carro, de uma casa. Por isso Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus, ele quer ser exaltado e ele precisa do ser humano para ser engrandecido, para engrandecer teu nome, te exaltar e mais ainda. Observe o versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando você se coloca à disposição de Deus, como um vaso nas mãos de Deus, Deus garante te exaltar, engrandecer o teu nome e através de ti abençoar não só a tua família, mas todas as famílias da terra. Significa dizer que a família do seu vizinho, aquele familiar lá no seu trabalho, na escola, na faculdade, por onde você passar e as pessoas que você conviver, Deus vai abençoá-la através de ti. Isso é muito glorioso. Mas eu quero que você entenda uma coisa muito importante. O medo, preste muita atenção, o medo, a dúvida, ela vem sobre todos nós para que venhamos desistir da caminhada. Com certeza, o medo, a dúvida veio sobre Abrão. Tanto é que num dado momento a Bíblia menciona que Deus precisou animar Abraão. Tá vendo aí? Não permita que a dúvida, o medo, venha fazer você fugir do processo. Lembra do processo? Deixa eu dar um exemplo da comunidade Família e Fé. A comunidade Família e Fé está crescendo, mas está crescendo dentro de um processo. Primeiro nós começamos num salão de festa, até conseguirmos a documentação. Depois do salão de festa, nós começamos numa ex-funerária, e agora estamos num lugar maior, melhor, com mais pessoas. E é claro, é óbvio, vamos crescer muito mais ainda. Mas tudo dentro de um processo. Observe que Davi, ele foi ungido e consagrado a rei. Mas no outro dia, ele não estava sentado na cadeira e sobre a sua cabeça uma coroa. Não. Levou anos. Houve um processo. A princípio, ele continuou ainda como pastor de ovelhas, tomando conta de rebanhos, sendo visto por muitos homens como um homem qualquer, desprezado, insignificante. Houve um processo até que Davi sentasse no trono como rei. Houve um processo para que Deus viesse preparar Moisés para ele se tornar o grande libertador do povo de Israel. Você que está enfrentando problemas no seu casamento, no âmbito familiar, problemas econômicos, conflitos, você não consegue se firmar na fé, para você vencer, você tem que permanecer. Porque tudo é um processo. Há tempo para plantar, para colher, para sorrir, para chorar, e há tempo para você dar testemunho. O problema é que muitas pessoas não querem esperar o tempo de Deus. Elas querem as coisas no seu tempo. Não é assim que funciona. E agora chegou a parte mais importante da pregação. Entenda uma coisa. Deus, são 3 partes. Grava esses 3 pontos. Primeiro, Deus fala.
Ele fala que você tem que se converter, claro, aqueles que não são convertidos. Ele fala e mostra, o Espírito Santo, que você tem que perdoar, que você tem que olhar o seu próximo com bons olhos. Ele mostra, ele fala a respeito da sua palavra, porque a fé vem de ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Ele fala a respeito de você largar a mentira, se voltar mais para Deus, evangelizar, buscar, confiar, deixar a ansiedade. Deus, ele fala o que você precisa deixar, aquilo que você precisa se afastar, deixar de fazer. Esse é o primeiro ponto, Deus fala. E quando Deus fala, começa então o quê? O processo. Aí vem o segundo ponto, que aí não é com Deus, é com você, que é obedecer. E Abrão não fez isso. Ele obedeceu, mas ele não obedeceu 100%. Eu vou lhe mostrar agora. No versículo 4 diz assim: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Peraí, mas quem foi com Abrão? O seu sobrinho Ló. Eu pergunto, sobrinho é família? Hã? Ou será que família é só pai, mãe, filho, irmão, neto? Será que sobrinho é família? Claro que sobrinho é família. Mas o que Deus falou no versículo 1? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. O que significa isso? Significa que Abrão obedeceu, mas não obedeceu 100%. Obedeceu, como se diz no dito popular, aquele jeitinho que os brasileiros costumam falar, né? O jeitinho brasileiro. Porque ele levou consigo o seu sobrinho Ló. E observe que ele só teve problemas. Só teve problemas, dor de cabeça, perdas, dor, frustração. E aí no capítulo 13, ele então se separa de Ló. Mas eu quero chamar a sua atenção que no capítulo 13, no versículo 14, diz assim, ó: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Quer dizer que Deus ficou sem falar com Abrão. Deus ficou em silêncio com Abrão até o momento que ele se separou. O que podemos entender com isso? Podemos entender que Abrão adiou o plano de Deus na própria vida dele. E quantas são as pessoas que estão me ouvindo agora, tanto na rede social, como aqui na igreja, que você está adiando o plano de Deus na sua vida, porque você precisa deixar Ló. Então podemos observar que Abrão, ele retardou o plano de Deus na própria vida dele, quando ele resolveu ir com Ló. Agora, olha para a sua vida. Você tem carregado Ló consigo? Talvez o Ló seja mentira. Talvez o Ló que você está carregando contigo seja a mágoa, a ansiedade. Eu não sei. Mas Deus conhece a sua vida. Talvez você diga assim, olha, eu até fui para a igreja,
eu até mudei em algumas coisas, eu até obedeci algumas coisas. Abraão também fez isso. Ele obedeceu, saindo da sua casa, da sua terra, mas ele levou um parente, que era o sobrinho. Deus quer que você se entregue 100%. Porque o que Deus vai fazer na sua vida, já nesse domingo, é 100%. Toma uma decisão. O que eu preciso deixar que está me separando de Deus, que está entristecendo o Espírito Santo? E um detalhe importante, no capítulo 13, no versículo 14, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás. Olha só, desde onde estás. Ele não pegou um avião, até porque naquela época não havia avião. Ele não foi preciso se transportar para um outro lugar. Por favor, preste atenção nesse detalhe para que a sua vida venha mudar agora, nesse instante. Ergue os olhos e olha desde onde estás. Para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu darei a ti e a tua descendência. O que nós podemos entender? Abrão, ele já estava na terra prometida. Só que ele não conseguia enxergar. Havia uma venda nos seus olhos. Porque ele estava vivendo em desobediência. E a desobediência foi ter levado consigo o seu sobrinho Ló. Quando ele se separou de Ló, Deus voltou a falar com ele, como está no versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, então agora eu vou falar com você. Agora eu vou voltar a falar com você, Abrão. E disse assim, agora você pode erguer os olhos, aí mesmo onde você está. Quer dizer que ele estava na terra prometida, mas não conseguia ver. Deus é contigo. E para você ver a vitória em tuas mãos, para você ver o milagre sendo concretizado, basta você examinar a si mesmo e ver se você está na fé. E reparar o que tem que ser reparado. Fechar as brechas que tem que ser fechadas. Mas faça isso agora, já, nesse momento. Porque Deus, ele vai lhe alcançar nessa santa ceia que iremos participar daqui a pouco. E ele vai mudar a tua história. E você vai sair daqui não mais para ficar contando história, mas para fazer história. Aquilo que diante dos seus olhos era impossível acontecer, pode ter certeza que você vai ver. Porque diante dos olhos de Abrão, ele não estava enxergando a terra prometida, mas ele já estava na terra. Não se esqueça, o Senhor Jesus lhe ama. Você é importante para ele. Deus quer exaltar o teu nome, ele quer te engrandecer. Deus só brilha através do ser humano. E Deus escolheu você para que Deus venha brilhar na sua vida. E Deus brilhando na sua vida, o nome dele será engrandecido, glorificado, almas serão ganhas. As pessoas que estão ao seu redor vão ficar maravilhadas em ver a grandeza de Deus. E as famílias serão salvas. Vamos nos preparar para a Santa Ceia. Agora é hora de você examinar a sua vida, consertar aquilo que precisa, ajustar aquilo que precisa ser ajustado, para você começar uma semana de vitórias, uma semana de conquista, uma semana de bênçãos sem medidas.